É fato, fato histórico. Tá aí para todo mundo que quiser enxergar, ver que os militares, ou pelo menos uma parte dos militares brasileiros, da Marinha, Exército, Aeronáutica, principalmente o Exército, acredita ou acreditam que são mais capazes do que os civis para dirigir o país. É tanto que boa parte dos militares, principalmente do Exército de Caxias, já deram golpes no Brasil, já tentaram golpes no Brasil por causa dessa fajuta e mentirosa narrativa, crença, chame como quiser, de que eles são os mais capazes. Todo mundo que acompanha minimamente a política brasileira conhece muito bem a incapacidade das Forças Armadas em relação ao Brasil. Se você pegar um dia, se tiver tempo, né, para estudar o lado econômico, eu não vou nem falar do lado humano da ditadura militar, o lado econômico da ditadura militar, vocês verão do que eu estou falando. Os 21 anos da ditadura militar foi um dos mais violentos da República, mas não é só isso, foi um dos mais corruptos e mais incompetentes períodos da história republicana. Ao contrário do que eles dizem, o país, em quase todos os quesitos, vamos chamar assim, piorou. E não piorou pouco, piorou muito. É tanto que quando os ditadores foram derrotados e a gente colocou no lixo a ditadura militar, nós tivemos que praticamente reconstruir o país. Reconstruir o país. O número de pessoas em situação de miséria no país era algo assim que não dá nem para contar. Agora, em 2014, eles criaram um projeto, se juntaram, olha bem como eles são nojentos, vamos colocar assim, porque eu queria usar outra palavra. Esses militares se juntaram à família Bolsonaro num projeto de poder no país. E conseguiram, em 2018, colocar o miliciano na cadeira de presidente do Brasil. Os militares, que se dizem patriotas, que se dizem preocupados com a nação, acreditam numa coisa dessa? Está aí na história para ver. Para quem quiser enxergar. Os militares se entrelaçaram como vermes com a família Bolsonaro para dirigir o país num projeto autoritário. É tanto que, quando Lula derrotou o miliciano em 2022 no segundo turno, o Walter Braga Neto e vários outros oficiais da ativa e aposentados se uniram a uma parte do agronegócio criminoso, uma parte da sociedade civil criminosa, uma parte dos super ricos criminosos para tentar um golpe de Estado. Os militares não conseguiram ainda enxergar que uma parte importante da sociedade brasileira não tolera falar em militar, não tolera, porque infelizmente, os militares que são canalhas, que são golpistas, aproveitadores, exploradores do povo, que são sabuchos do grande capital, acabaram lameando toda a organização militar do país. Toda. As Forças Armadas, na minha opinião, na minha modesta opinião, que passar por uma profunda mudança. Mas profunda mudança. A tentativa de golpe de 22 e do dia 8 de janeiro de 23, ela foi preparada principalmente em termos de mobilização social em frente aos quartéis generais de quase todos os estados brasileiros. E os militares não fizeram nada. Então, o que a gente acredita? Estava aplaudindo, estavam homologando, estavam apoiando a tentativa de golpe. Pega o que aconteceu em Brasília. Eu fiz filmagens lá, tá aqui no canal. Um grupo grande, no mínimo 10 mil pessoas. Grande. E tinha de tudo, tráfico de drogas. Ali tinha bacanal, ali tinha projeto de atentado terrorista, ali tinha de tudo. E foi apoiado pelo Exército Brasileiro. É uma vergonha. É uma vergonha. É tão vergonhoso, me desculpem colocar assim, gente, que eles, uma parte deles não é pequena. Continua apoiando o golpe,
continua apoiando o Bolsonaro, mesmo o Bolsonaro abandonando esses oficiais imbecis, continua apoiando o Eduardo Bolsonaro que está lá. E olha que eles dizem que são patriotas. Eles estão apoiando o Eduardo Bolsonaro que está nos Estados Unidos desde março, atacando o país, a soberania do país. O Mourão, sexta-feira passada, deu um depoimento em defesa do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Mas, Gilbert, esse Mourão é inútil. Concordo com você. Para o país, é completamente inútil esse Hamilton Mourão. Ele só atrapalhou o país, esse inútil. E hoje está atrapalhando o Rio Grande do Sul, esse inútil. Mas ele serve aos milicianos, porque está defendendo um miliciano que é o Bolsonaro, e continua defendendo a ditadura militar, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, e atacando o povo brasileiro. Mourão. Então ele deu um depoimento, só que antes do depoimento ele recebeu um telefonema. Exatamente. Do miliciano. Sabe o que o Mourão disse? E comprova o que eu estou dizendo aqui nesse vídeo. Não! A ligação não foi para me orientar o que dizer. Foi sobre a saúde do presidente. Ainda chama o miliciano de presidente. Foi uma conversa de amigos, amigos de longa data, de companheiros de longa data. Se merecem. Olha, é o que eu digo para terminar. Esses militares, tipo Mourão, Walter Braga Neto, General Heleno, o Garnier, para citar apenas esses quatro caras, eles até hoje não acreditavam que pudessem ser punidos. Eles achavam que ia acontecer agora o que aconteceu em 79, quando o ditador, o último ditador da ditadura militar, impôs à sociedade brasileira uma lei de anistia que perdoou todo tipo de criminoso que estava dentro da ditadura. O João Batista de Oliveira Figueiredo, que tem um neto procurado pela justiça brasileira, morando nos Estados Unidos, foragido, debaixo de uma cama, que é bolsonarista. Então, esse tipo de militar, como esse inútil do Mourão e esses outros que eu citei, agora estão vendo que realmente a justiça pode pegá-los e colocá-los na cadeia. O Mourão diz ter conversado com o Bolsonaro coisas sobre a saúde do miliciano, que Bolsonaro não o orientou para defendê-lo, para falar lá na oitiva, no Supremo Tribunal Federal, na última sexta-feira. Se a justiça brasileira conseguir comprovar, isso pode levar o próprio Bolsonaro para a cadeia, mas o Mourão pode também se dar muito mal. Ah, mas é senador, mas ele está indo contra a justiça, ele está atrapalhando um processo, está interferindo na justiça brasileira. Comente, compartilhe muito, mas muito obrigado e até o próximo vídeo.